Já lá vão alguns anos, mas seguramente cerca de 2004, 2005 é esta parte. Muito bem, portanto, em relação tanto à área de formação, que foi a principal área em que temos trabalhado, trabalhámos principalmente em áreas como tanto tecnologias de informação, gestão de projetos, finanças para não financeiros, na área comercial, portanto foi bastante diversificado, não é? Em relação à própria prestação de serviços, portanto, de relevar também que fizemos um trabalho, de facto, em termos de, ligado também à área da formação, mas de facto de diagnóstico, um diagnóstico bastante aprofundado e bastante completo em relação a cada uma das ações que viemos a desenvolver, e também depois a posteriori, portanto, para além do follow-up que fomos fazendo ao longo das ações, também a posteriori, portanto, um processo de avaliação bastante interessante e que foi bastante de facto útil para a organização. Portanto, o diagnóstico que procurámos na altura, em parceria, tanto desenvolver, foi de facto fazer um diagnóstico bastante completo, onde envolvemos as áreas interessadas, tanto os próprios responsáveis das áreas onde iríamos ter formandos, para que efetivamente pudéssemos ajustar a formação às necessidades concretas de cada área. Portanto, aí sim fizemos várias reuniões e, portanto, várias entrevistas e várias reuniões com os responsáveis operacionais, no sentido de facto de ajustar os conteúdos, de ajustar de facto quer conteúdos, quer metodologias, ao objetivo de facto final, não é? Bom, devido de facto à diversidade de áreas que acabámos de referir, de facto abrangemos um grande número de pessoas e seguramente centenas de pessoas, não é? Porque as áreas foram diversificadas, foi ao longo do tempo e, portanto, e naturalmente que envolvemos de facto muitas pessoas, portanto, diria centenas, várias centenas de pessoas, seguramente, não é? Sem dúvida, portanto, devido à experiência que tivemos, de facto, ao longo deste tempo, não teria qualquer dúvida em confiar novamente, tanto a realização de novas ações, sem dúvida alguma. Olha, em termos globais, aquilo que eu acho que de facto as mais-valias ou as grandes mais-valias que tanto esta equipa trouxe nos serviços que prestaram, eu resumiria em dois ou três fundamentais. Por um lado, uma grande preocupação em perceber as necessidades do cliente. Acho que é fundamental hoje em dia, quando queremos prestar um bom serviço, é perceber exatamente quais são as necessidades do cliente. Em segundo lugar, uma preocupação também muito grande em procurar fornecer, tanto a organização e a definição, obviamente, daquilo que se pretende, procurar fornecer, através quer dos formadores, quer de todos os serviços inerentes à formação, uma grande qualidade no serviço prestado. Também, como sabemos, os formadores na área da formação são um dos aspectos fundamentais e, de facto, houve essa preocupação também ao longo do tempo em ajustar os formadores tanto às necessidades também que, de facto, tanto a empresa, a organização necessitava. E depois, terceiro e não menos importante, todo o follow-up e acompanhamento que se fez a posteriori, porque, como sabemos, a formação, de facto, não para no momento da formação, não para tanto quando a formação em sala ou onde quer que seja, portanto, é realizada, e, portanto, é muito importante o seguimento que se faz, portanto, em relação portanto, aos formandos que têm determinada formação. E também essa preocupação, portanto, foi muito evidente, foi um trabalho de equipa e de parceria muito interessante, e que eu penso que é fundamental neste tipo de projetos. Portanto, é de facto fazer o que nós chamamos de A a Z, em que vamos desde o diagnóstico, tanto à qualidade daquilo que fazemos ao longo do tempo e depois, naturalmente, também o acompanhamento a posteriori. Não é?
Bom, efetivamente portanto, já tenho uma experiência com várias organizações, portanto, na minha carreira, e já trabalhei com várias entidades, de facto, de formação, portanto, vários fornecedores, se quisermos, de formação, e de facto, nos últimos anos, os serviços que têm vindo a ser prestados, eu diria que tanto têm tido uma qualidade muito acima da média, considerando tanto de facto o global e aquilo que eu já trabalhei ao longo destes anos todos. E como referi há bocadinho, principalmente pelo rigor do trabalho que é prestado, pelo rigor em todas as fases, de facto, dos projetos, não é? Como falámos há bocadinho, desde, de facto, o diagnóstico da formação, a preocupação, de facto, em ir à realidade, ir ao campo, perceber quais são as verdadeiras necessidades, o próprio rigor depois, quer na execução da formação, portanto, seja digamos, com todos os meios necessários, seja com os próprios formadores, como referimos. Portanto, toda essa preocupação global e o rigor colocado, digamos, no serviço, acho que é fundamental. Portanto, por um lado, procurar o que nós chamamos não vender gato por lebre, portanto, ou seja, procurarmos saber o que é que estamos a oferecer e depois também focarmos-nos em termos daquilo que somos especialistas. Portanto, ou seja, nunca percebemos que, ok, eu vou fazer uma formação, eu vou vender um serviço para o qual não me sinto, digamos, capaz, não tenho competências para tal. E hoje em dia acho que para qualquer cliente isso é fundamental. Portanto, é percebermos que aquilo que nos está a ser oferecido é aquilo que, de facto, que nós precisamos, mas ao mesmo tempo que procuramos oferecer aquilo em que somos, de facto, muito bons. Portanto, só assim é que conseguimos prestar um serviço de qualidade, né, de excelência.